Um anestesista se aposentando aos 43 anos com somente 9 anos de trabalho. Parece bom demais para ser verdade. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da história do Leif Dahrin, americano, que seguiu justamente isso. Um plano um pouco maluco que conseguiu gerar uma aposentadoria para ele aos 43 anos. Bora lá. O primeiro ponto de dificuldade, pessoal, para qualquer médico atingir a liberdade financeira cedo é o tempo de formação. Então, são 6 anos de faculdade, mais 3 anos de especialização, às vezes mais outra residência, às vezes uma subespecialização. E isso toma muitas vezes 10, 15 anos somente de estudo. E nos investimentos, o tempo é sempre o ponto mais essencial para você atingir um patrimônio grande. Então, se você começa cedo, você atinge muito mais cedo um patrimônio alto que te permite poder desfrutar, poder diminuir a carga de trabalho e poder realmente ter uma semi-aposentadoria, digamos assim, ou até mesmo uma aposentadoria completa. Então, para um anestesista que se forma e começa a trabalhar aos 34 anos, se você não tem o tempo suficiente, né, para atingir essa liberdade financeira, você tem que compensar a falta de tempo com outros dois quesitos. O primeiro, um aporte muito grande, então você investir muito. E o segundo é um rendimento muito alto, então a escolha de investimentos muito boa. Vamos comentar primeiro um pouquinho sobre o valor do aporte. Então, primeiro, anestesista ganha muito bem, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Dos nossos clientes, o grupo de clientes que ganha melhor hoje são anestesistas, tá? Anestesistas, cirurgiões, mas de forma geral, anestesistas são os campeões de realmente renda de grana entrando todo mês. Só que o ponto principal é que a maioria, por mais que ganhe bem, também gasta muito. Essa aqui foi a exceção do Leif Dahrin, porque apesar de ele ganhar muito bem, ele também poupava muito. Aqui da matéria que a gente selecionou aqui dele, ele comenta que ele poupava 50% da renda dele. Ou seja, no caso, o anestesista que ganhasse 40 mil por mês, ele pouparia 20 mil todo mês. Que não é pouca coisa, é muito difícil, principalmente no Brasil. Isso aqui naturalmente vai depender muito de qual cidade você se localiza. Em São Paulo, por exemplo, você manter o custo de vida ali em 20 mil é muito difícil, apesar de não ser impossível, tá? Mas se você trabalha no interior, por exemplo, ou numa capital menor, acaba sendo cada vez mais provável de você conseguir atingir esse número. Então, primeiro, ter em mente isso, que se você não consegue poupar 50% da sua renda, é normal. A maioria das pessoas também não consegue. Mas se você consegue executar um plano para realmente atingir esse número, pode acreditar que a liberdade financeira está muito mais próxima de você, tá bom? Mas ele foi, na minha visão, um pouco maluco demais aqui nesse caso. Deve ter abdicado de muita coisa, como ele próprio comenta aqui, que até demorou a ter filhos e tudo mais, para realmente conseguir atingir esse conforto. E se você ganha bem e não poupa muito, aí você tem que compensar ainda mais com o retorno dos investimentos. Então, o Leaf, ele focava muito em investimentos de renda variável, que são conhecidos por serem mais rentáveis. Inclusive, eu comento aqui nesse vídeo no canal um pouco mais sobre o plano para você investir, tanto em renda variável como em outros investimentos. Você também pode achar mais sobre isso no meu Instagram, que eu vou também deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Você vai perceber nas minhas explicações que a renda variável, por mais que renda mais, ela também tem mais riscos, principalmente para quem está começando e nunca investiu antes. Então tem que ter sempre uma boa seleção quanto a isso. Meu conselho, por mais que atrase um pouquinho mais essa independência financeira, é você começar pela renda fixa que rende menos. Minha visão, o Leaf ele não comenta aqui, né? Nada dessas matérias que o pessoal se exalta muito, fala do patrimônio, geralmente o pessoal não conta a verdade toda. Mas eu duvido que ele tenha saído da residência já investindo em renda variável, já começando a estudar. Provavelmente ele já investiu um pouquinho antes de se formar e já pegou uma certa experiência antes de começar a investir valores maiores. Inclusive um conselho que eu dou para você. Mesmo que você consiga investir pouco hoje, mas comece de pouquinho em pouquinho mesmo, vai pegando experiência em renda variável, investimentos mais rentáveis, porque quando você for investir um valor maior, não vai ser um susto tão grande. E se você vai começar hoje com um valor maior, você começa principalmente com renda fixa e com um pouquinho em renda variável. Quando você vai se acostumando, você vai aumentando essa quantia mensal que você investe em renda variável, que seriam ações, fundos imobiliários, por aí vai, que tem um potencial bem maior de retorno e acabam compensando quando você tem pouco tempo para se aposentar e também quando você não consegue investir tanto dinheiro assim, tá bom? E quando você segue por alguns anos esse plano de poupar o máximo possível, investir com o maior rendimento possível, você aumenta muito as chances de você atingir um patrimônio suficiente para você alcançar a famosa liberdade financeira, que você pode se aposentar com ela ou você pode continuar trabalhando somente por prazer, que é o que eu gosto de chamar de semi-aposentadoria. Só que quando você passa alguns anos já nesse plano, surge aquela dúvida, mas quando é que é o momento certo de realmente eu parar e de me aposentar? Quando é que eu posso fazer isso com segurança, né? A principal dúvida do pessoal. O Leaf, ele dá uma recomendação aqui de usar a regra dos 4%. O que é a regra dos 4% afinal? É basicamente uma regra que diz que você pode todo ano tirar 4% do seu patrimônio para custear seu estilo de vida. Ou seja, você precisa ter um patrimônio que seja 25 vezes maior do que o seu gasto anual. Então digamos que ali por ano, né, por mês você gasta em torno de, vamos botar 15 mil vezes 12, você gasta 180 mil no ano. Logo, para ser financeiramente prudente você se aposentar,
realmente parar de trabalhar, caso queira, você tem que ter 25 vezes esse valor para todo ano poder estar retirando ali os 180 mil, né, ou os 15 mil por mês. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, você precisa ter 4 milhões e 500 mil reais investidos para poder todo ano tá retirando 4%, tá retirando 180 mil para se aposentar tranquilamente e custear seu estilo de vida. Lembrando que quando você retira 4%, seu patrimônio ainda tem espaço para continuar crescendo, porque os vencimentos vão estar rendendo 10, 12% ao ano, tá bom? Então, os seus vencimentos vão continuar crescendo e por mais que os seus gastos continuem crescendo, mas esse aumento no seu patrimônio acaba fechando a conta e permitindo que você se aposente e pare de trabalhar pro resto da vida, caso você queira. Ou, se quiser, você continua trabalhando ali e vai aumentando ainda mais o patrimônio investido. Então, essa regra do LIF, ela é uma regra boa, para você ter como base, é uma regra fácil de ser seguida, né? Não tem muita complicação quanto a isso. Só um ponto que eu gosto de levar sempre em consideração é o seguinte, é que muitas vezes você pode ter uma mudança radical de estilo de vida no meio do caminho. Quando você começa a planejar um tipo de plano desse de liberdade financeira, você talvez não tenha filhos, você talvez mora em outra cidade, você muitas vezes vai ter um custo de vida baixo por ser mais jovem, né? Você talvez tenha menos luxos, menos gastos com saúde, remédios, plano de saúde e por aí vai. Então, sempre levar em consideração isso, que se você tende a ter uma grande mudança de estilo de vida ao longo dos anos, é bom ter uma margem de segurança ainda maior. Então, de repente, em vez de ter um patrimônio 25 vezes maior do que o seu gasto anual, de repente você tem um patrimônio 30, 35 vezes maior, traz uma segurança a mais, até mesmo caso você queira realizar um sonho de vida, comprar uma casa de praia, algo do tipo, você consegue realizar e ainda assim ter o valor ali para as suas retiradas anuais, tá bom? E por fim, pessoal, assim, acho que é hora também de questionar um pouquinho sobre o objetivo do LIF, né, de se aposentar de vez, parar de trabalhar, porque assim, quando você estuda para ser anestesista ou qualquer área da medicina, como eu comentei, você estuda 10, 15 anos. Então você passa todo esse tempo estudando, se formando realmente, né, se profissionalizando, para no final trabalhar 10 anos, 15 anos só, entendeu? Então, eu acho que assim, se você escolher o que você ama, você não tem que ter essa pressão por se aposentar mais rápido. Eu acredito muito mais na visão da semi-aposentadoria, quando você recebe uma renda, diminui a carga de trabalho e passa a trabalhar um pouco mais por prazer mesmo, tá bom? Muito mais isso que acredita você sacrificar alguns anos, um custo de vida bem baixo, para acumular esse patrimônio e depois poder realmente ter o conforto no trabalho, poder sacrificar menos do seu tempo no dia a dia, ter mais tempo para realmente lazer, para aproveitar, tá bom? E se você quer fazer esse cálculo também, pessoal, eu vou dar duas indicações para você. Primeiro, a gente tem esse vídeo aqui onde eu mostro um pouquinho sobre o plano para você atingir R$ 1 milhão investidos, que é uma quantia menor do que você provavelmente precisa para se aposentar, mas ainda assim já é um caminho, já é um marco inicial que pode ser interessante você buscar. E segundo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma planilha de realização de sonhos, onde você pode basicamente utilizar ela para estimar quanto você precisa investir por mês para atingir determinado patrimônio. Então, se hoje você tem gastos, como eu comentei, de 15 mil por mês, né, 180 mil no ano, você precisa de 4 milhões e meio para se aposentar. Logo, quanto é que você precisa investir por mês hoje nos próximos 10 anos, próximos 15 anos, para atingir esses 4 milhões e meio, tá bom? Então é interessante você fazer esse cálculo para realmente ter essa noção e ver se está alinhado com os planos que você tem hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal e te vejo na próxima.